Paz do Senhor, meus adolescentes. É uma imensa honra poder gravar mais uma aula de escola dominical. E hoje nós vamos tratar da lição 5, cujo tema é o desafio da massa de modelar. E a nossa revista é a revista Adolescer Mais, que vai falar sobre os desafios da atualidade. Então peço que vocês peguem a revista de vocês, a Bíblia, e acompanhem essa aula. Aqui na mensagem valiosa vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Verdade aplicada. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, podemos nos tornar um molde ao invés de sermos a massa de modelar. Então, o desafio da massa de modelar. Esse tema aqui é massa de modelar. Vai fazer uma analogia, com a brincadeira da massa de modelar e com o quê? Com a manipulação que o mundo tenta nos fazer, com a forma que o mundo tenta nos colocar. Então fica a pergunta: será que estamos vivendo uma vida de acordo com a forma de Cristo, de acordo com a forma da palavra, ou seja, com a forma da palavra, estamos na forma de Cristo, ou estamos na forma do mundo? Qual será a nossa forma? E interessante aqui, tem as leituras aqui, sugeridas de segunda, terça, durante a semana toda. E a leitura que mais me chamou a atenção foi de Salmos 1, do 1 ao 2, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa palavra aqui, a gente vê como é que as pessoas vão sendo conformadas, qual é os níveis, até a pessoa estar no padrão do mundo. Primeiro, a pessoa começa a escutar conselho de ímpio. Primeiro de tudo, começa a escutar o conselho da coleguinha, o conselho do amiguinho. E muitas das vezes esse amiguinho ou esse amiguinha não tem nada que edifique, não tem nada de Deus dentro dele. E a gente acha super maneiro. Não, ele é super descolado. Que ele fala só coisa maneira, coisa legal, vou copiar. E começa isso. O adolescente, como ele é muito influenciado, ele muitas das vezes ele ouve e absorve, muitas das vezes sem um filtro, e toma aquilo para a sua vida. Então, primeiro grau de influência é isso, vem pelo que você ouve, pelo que entra dentro de você. E a partir do momento que a pessoa ouve a primeira vez, escuta o primeiro conselho, aí continua dando ouvidos, não dá ouvido a pai e a mãe, mas dá ouvido a um coleguinha, a outro, e aí continua, obedece uma coisa, depois vai um abismo chamando outro abismo, e daqui a pouco a pessoa está toda envolvida com a pessoa errada. Ou seja, o que a pessoa fez? Ela se deteve no caminho dos pecadores. É a pessoa que começa a parar, a ter conversas constantes. Não é mais uma conversa ou outra, a pessoa já começa a virar íntimo da pessoa. A pessoa se detém. A pessoa acaba aumentando o grau de influência na vida dela. E o pior de todos, o terceiro e último grau, é quando a pessoa se torna escarnecedor. Nessa fase aí, quando a pessoa se torna um escarnecedor, é porque ela já está totalmente conformada com o mundo. O mundo
já faz parte da vida dela, ela já entrou na forma do mundo, está de acordo com o que o mundo quer, está encaixada certinho com as coisas desse mundo, de acordo com o que o inimigo quer. Para a pessoa ser escarnecedora, a pessoa já não leva mais em consideração o que a Bíblia diz, não leva em consideração o que Deus acha de determinada atitude, o que Deus acha de determinada ação, entendeu? Muitas das vezes a Bíblia ela tem resposta para tudo, a Bíblia ela tem orientações para tudo, mas a pessoa não considera mais, ela não está mais nem aí para o que a palavra de Deus diz, porque ela já está na forma do mundo, ela já assumiu a forma que o mundo quer, que o inimigo quer. Então, essa lição aqui ela vai tratar muito disso, do comportamento humano, de como o mundo ele tenta nos manipular, tenta nos conformar, é como se fosse uma massinha, uma brincadeira de modelar. Quem já foi quem aqui não já foi criança, não já foi do jardim de infância? Uma das primeiras brincadeirinhas que você tem é de modelar, de fazer objetos, fazer um carro, dá para fazer um animal, dá para fazer o que você quiser, o que você imaginar, você fazendo uma massinha de modelar. E o mundo, ele tenta nos manipular, eles tentam nos conformar, nos fazer da forma que ele quer, seja nos relacionamentos, da forma que ele quer, na forma da gente tratar o nosso pai e a nossa mãe. Ele tem uma determinada forma, e a forma que o mundo prega é sempre contra a palavra de Deus, sempre contra a forma de Cristo. E o que Jesus diz aqui em Romanos 12? O que Deus diz em relação a isso, em relação à forma de Cristo e à forma do mundo? Romanos 12 vai ser bem claro. Vai dizer assim, e não sedes conformados, Romanos 12, 2, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Deus diz aqui? Deus é bem claro: não sedes conformados com este mundo, ou seja, nada que o mundo pregue, quer te impor, você deve aceitar tão facilmente, deve aceitar assim. Se o mundo diz que se relacionar sexualmente antes do casamento é bom, é legal, é prazeroso, cara, não, você não deve seguir isso. O que a Bíblia diz? Que fornicar é pecado, se prostituir é pecado, impureza, tem uma lista de pecados da carne, que Paulo ele relata em Gálatas: a impureza, a prostituição e N pecados que nós não devemos nos conformar. Fala da avareza também, não só pecados sexuais, pecados em relação a dinheiro, pessoas que o mundo ele tenta incutir na nossa mente que o dinheiro é a coisa mais importante dessa vida, entendeu? Não devemos nos conformar com isso. O mundo ele tenta incutir os seus valores. Quando eu digo forma do mundo, eu quero dizer o quê? Os seus valores, os seus princípios. E a maioria não, todos os princípios do mundo vão contra os princípios da palavra de Deus. Pode ver, todos. É claro que na sociedade temos bons princípios, temos bons costumes, mas a maioria esmagadora, ainda mais hoje em dia, quando a gente vê que esse mundo está para ter um fim, né? Que as coisas tendem a piorar nesse mundo, as trevas tendem a aumentar, os valores estão sendo invertidos, entendeu? A pessoa hoje em dia ser pura, ser virgem, é ser um idiota, ser um babaca, entendeu? É ser motivo de gozação, de zoação na escola, no meio dos amigos. Então, gente, Deus ele diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de quê? Do nosso entendimento. É o quê? Nosso entendimento é o quê? O nosso homem interior. É a nossa mente, é o nosso coração. Coração, quando eu quero dizer o quê? É mente. Nós temos que ter a nossa mente renovada. E nossa mente ela só é renovada pelo quê?
pela palavra de Deus, pelo que Ele diz na sua palavra. Mas como é que temos a revelação da palavra? Através de quem? Sozinhos nós conseguiremos ter a revelação correta? Não. Nós precisamos de um ajudador. E esse ajudador é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos ajudar a interpretar a vontade de Deus. Temos que buscar o Espírito de Deus. E como é que se busca o Espírito de Deus? Através da oração. Através da busca constante em oração. Quanto mais buscamos a Deus em oração, mais ficamos cheios do Espírito Santo de Deus, mais Ele nos fortalece, mais Ele nos renova, mais Ele abre a nossa mente, porque o Espírito Santo de Deus é a luz que foi deixada conosco aqui. Jesus Cristo, ao vir ao mundo, Ele era a luz. Jesus Cristo é a luz do mundo, não é verdade? Mas o que Ele falou? Eu vou ter que ir para o meu Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador que vai continuar com vocês nessa caminhada da vida. Então, o Espírito Santo, ele tem a mesma função de Jesus Cristo, de nos levar até a Deus, de nos esclarecer acerca dos assuntos, de nos tornar agradáveis a Deus, aceitáveis a Deus. É Ele que nos ajuda a nos moldar, a termos ações que glorificam o nome do Senhor. É Ele que muda o nosso molde, é Ele que nos transforma de uma tal forma que ficamos com a forma de Cristo, na forma de Cristo. Então, gente, nós temos que o quê? Não ser moldados por esse mundo, mas temos que transformá-lo. Ele diz, mas seres transformados para quê? Para que a gente vai ser transformado? Para a gente transformar, para as pessoas verem em nós o exemplo, verem em nós o testemunho, verem Cristo em nós. As pessoas têm que verem Cristo em nós, as pessoas têm que ter, quando vem a nossa vida, ter um sentimento de mudar de vida, ter aquele sentimento de não, eu quero ter uma nova vida, eu quero ser próspero, eu quero ser como aquele rapaz, como aquela menina, eu quero ser abençoado. Então, nós devemos influenciar e não sermos influenciados. Nós sabemos que essa fase de adolescente é complicada, uma fase de afirmação, que as pessoas querem aceitação e muitas das vezes elas acabam se moldando a tudo e a todos. Não pode ser assim. Nosso referencial, nossa base tem que ser a palavra do Senhor. E a massa de modelar é isso. Quantos adolescentes, aqui diz, aqui é uma boa comparação, para o que a sociedade faz com quem não tem uma posição firme acerca dos seus próprios valores. Cara, a sociedade, a pessoa que não tem uma posição, não sabe aquilo que ela é, a pessoa não sabe a sua identidade ainda, diante de Cristo, diante de Deus, se a pessoa não sabe que ela tem a identidade de salva, de lavada, de remida, essa pessoa vai ser facilmente influenciada. Se ela não tem base, ela não tem aquela base para defender a sua fé, se ela não está firmada no Espírito Santo, não é uma pessoa fervorosa, qualquer vento de doutrina, de palavra, de conselho, vai levar essa pessoa para o caminho, desviar do caminho. E nós temos que estar sempre preparados. A Bíblia diz, sempre preparados para o quê? Para saber responder o quê? A razão da nossa esperança. A quem muitas das vezes vier nos perguntar, mas por que você serve a Deus? O que é Cristo? O que simboliza Cristo na tua vida? Nessas horas, gente, a gente tem que estar com a resposta na ponta da língua. Temos que responder que Cristo é a base da nossa vida, Cristo é a nossa essência. Temos que dar uma resposta para essas pessoas que, muitas das vezes, elas querem entender o porquê que você age daquela forma, entendeu? Por que você é diferente, age diferente. Então, tem valores diferentes. Então, nós vemos aqui que esses padrões seculares, diz aqui no tópico 1, que eles mudam constantemente. Os modismos e as tendências surgem de todos os lados.
quase sempre muitos carregados de muitos interesses econômicos. E os adolescentes, em especial, são um grupo bastante visado, pois eles são vistos como pessoas fáceis de serem enganadas e manipuladas. Então, gente, a gente vê aí o quanto a mídia tem trabalhado para moldar a mente de você, adolescente. O quanto esses programas, essas novelinhas, essas séries, eles têm tentado te moldar com certas atitudes, com certas ações, com certos conceitos. E muitas das vezes eles estão ganhando muito com isso. Tem empresas lucrando muito, influenciando vocês a comprarem produtos, muitas das vezes sem necessitar, influenciando vocês a usarem determinada roupa sem vocês precisarem, sem vocês terem necessidade. Ou um artista, um cara famoso, um jogador de futebol, influencia você a cortar o cabelo de determinada forma, a usar aquele mesmo tênis que ele usa, a frequentar os mesmos lugares, e muitas das vezes ele está sendo patrocinado por aquilo, e você está caindo nessa. Então, gente, adolescente, nós temos que ser, ou seja, nós temos que ser pessoas não facilmente manipuláveis. Nós temos que ser pessoas pessoas de princípio, pessoas que seguem a ética de Deus, porque o mundo ele está constantemente contra Deus. Ou você está do lado de Deus ou você está do lado do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz em quem? O mundo jaz no maligno. Esse sistema aí, quando eu falo mundo, eu falo sistema. Seja ele qual for, sistema econômico, sistema da mídia, internet, está tudo baseado no maligno, gente. Enfim, não é querendo espiritualizar, mas não tem jeito, tudo tem um fundamento. O inimigo ele toma posse dessas coisas. Está nele. Não são deles, mas estão neles. E o verdadeiro cristão, ele não pode ser manipulável, ele tem que estar firme, ele tem que estar firme na palavra do Senhor, ele tem que ser firme, e ele diz que temos que ser firmes o quê? Como a rocha. Diz aqui, não devemos ser como uma massinha de modelar, mas temos que ser firmes como a rocha. No tópico 2 aqui diz: não devemos nos moldar ao mundo. E ressalta aqui o Salmo 125:1, que diz: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Então, se nós confiamos no Senhor, nós somos igual uma rocha. Pode passar o vento que for, pode passar a tempestade que for, a inundação que for, a rocha continua ali no mesmo lugar. A montanha, ela continua no mesmo lugar. Então nós devemos ser firmes como a rocha. E quem é a nossa rocha? Quem é o nosso exemplo? Quem é a pedra principal? A pedra principal que foi rejeitada pelos edificadores, que Deus diz que é a pedra de esquina, ou seja, é a pedra que é o nosso alicerce. É Jesus Cristo, gente. Temos aquela parábola ali da casa que foi feita na areia e da casa que foi feita na rocha. O que aconteceu com a casa feita na areia? Desmoronou. Assim é a vida de quem tem a casa firmada na palavra de Deus e a casa que é firmada em qualquer outra coisa que não seja Cristo, que não seja a palavra do Senhor. Pessoas que estão firmadas em outros valores, como dinheiro, como moda, como beleza. Cara, são coisas vãs que passam, e muitas das vezes a pessoa perde a beleza, perde dinheiro, e aquilo significa tudo na vida dela. A pessoa acaba, muitas das vezes, perdendo a esperança da vida, se matando, tomando caminhos que totalmente divergentes do caminho da luz, porque são pessoas que estão baseadas, quando um vento bate, a pessoa não tem estrutura, que são pessoas que não estão firmadas na rocha. E nós devemos estar firmados na rocha. Não podemos nos conformar com este mundo. Nós temos que estar firmados
em coisas sólidas. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. A palavra de Deus é algo firme e algo inabalável e imutável. Nós vemos aí que a palavra de Deus ela não perde, ela está sempre na moda, gente, porque é uma palavra que passa gerações, passam anos, séculos, e ela continua viva e eficaz. Então, gente, o mundo ele sempre vai tentar nos conformar. E outra coisa aqui que os adolescentes eles têm muita facilidade é de se corromper com amizades tóxicas. O que diz aqui em 1 Coríntios 15:33? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso acontece muito, gente. A gente dá ouvido para o nosso coleguinha, por aquele grupinho, por pessoas que são influentes, e a gente acaba perdendo os nossos princípios, os nossos valores. Muitas das vezes, o adolescente ele vem desde criança aprendendo como deve se portar, como deve agir, como deve proceder, deve ser uma pessoa respeitosa, deve ser uma pessoa que não se contamina, e a pessoa acaba se envolvendo com as falsas amizades e acaba se corrompendo, acaba perdendo aqueles valores, aqueles princípios que aprendeu em casa, que aprendeu na Bíblia, que aprendeu na igreja, e a pessoa acaba se corrompendo, tendo outros valores que não são de Cristo, ou seja, acaba misturando luz com trevas, e a pessoa acaba perdendo aquela solidez, acaba sendo uma mistura de pedra com areia, e a pessoa perde a sua solidez na vida, a pessoa se corrompe. Cuidado com as más conversações, cuidado com essas más influências, preste muita atenção com quem você se relaciona, com quem você conversa, seja no colégio, no WhatsApp. Cuidado com aquilo que você recebe, com aquilo que compartilham para você, cuidado. E vemos aqui, né, que o mundo ele sempre vai tentar ser um molde, sempre vai tentar colocar os seus moldes negativos em nós. Sempre vai pode acontecer casos de aparecer alguém querendo oferecer drogas para você, pode aparecer casos de alguém querendo te aliciar para tomar cerveja, para curtir, para ir no baile. Cuidado, seja firme no Senhor, tenha a sua convicção. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço, eu não xingo palavrão, não faço esse tipo de coisa. Mesmo que você seja caçoado, seja escarnecido, não liga para isso. O próprio Jesus, ele foi firme nas suas convicções, ele foi escarnecido, cuspido, crucificado. A vontade de Jesus era só fazer a vontade do Pai. E ele padeceu muito, mas ele padeceu para nos dar o exemplo, que ele mesmo diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que é para termos bom ânimo, gente, porque assim como Cristo venceu e ressuscitou e está com Deus agora, nós também estaremos com Deus. A nossa vida é passageira e nós devemos aqui ser luz e ser sal desta terra. A Bíblia diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, o que é o sal? Para que serve o sal? Imagina uma comida, você comer qualquer comida sem o sal. Pode não ter nenhum tempero a comida, mas se faltar, ou então pode ter todo o tempero do mundo, mas se faltar o sal, a comida não tem mais aquela graça. Então, gente, nós temos que ser o sal, ou seja, o sal ele faz a diferença, ele influencia. Nós temos que ser pessoas que alegram o ambiente, nós temos que ser pessoas que temos sempre uma palavra para dar para quem precisa, ser aquela pessoa que tem sempre aquela fé, tem sempre aquela confiança, não pessoa negativa. Então, gente, nós temos que influenciar.
E outra coisa, nós temos que ser luz do mundo. Nós temos que refletir, ou seja, nós somos, na Bíblia, nós somos como astros. A Bíblia diz que nós devemos ser como astros para o mundo. Temos vários astros. E tem uns que refletem luz, assim como a lua, assim como as estrelas. Nós devemos refletir essa luz, a luz do sol, para que o mundo possa ver em nós a luz do sol, que é a luz de Deus. Nós temos que refletir essa luz, nós temos que fazer a diferença, refletir essa luz de Cristo nas nossas. E como é que a gente reflete essa nossa luz? Através das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso proceder, do nosso viver. Muitas das vezes nós vamos ser escarnecidos de início, mas com o tempo aquelas pessoas vão ver, caramba, aquela pessoa é fiel mesmo. Por tudo que as pessoas tentam fazer com ela, ela não sai do caminho, ela continua fiel a Deus, ela continua firme e continua temente a Deus, e mesmo assim ainda é abençoado. Quero ser como aquela pessoa também. E muitas das vezes a gente acaba influenciando. Muitas das vezes você, que era um motivo de chacota, passa a ser um exemplo para essas pessoas. Então, gente, nós devemos ser isso, sal da terra e luz do mundo. E quando a gente se deparar com essas coisas, nós não devemos nos conformar. Em Efésios 5, do 11 ao 2 diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Ou seja, você percebeu que as pessoas estão, teus coleguinhas, ou você percebeu algo de errado, que determinada postagem, determinado texto está te tentando levar para um caminho que diverge da palavra de Deus, vai contra os princípios de Deus, você condena, você se afasta, você não aceita qualquer tipo de conversação, qualquer tipo de sugestão, não. Até mesmo na sua escola, professores que são usados, para influenciar você negativamente. Cuidado, para te tirar o que você tem de melhor, aquele teu maior tesouro, que é a fé. É a fé salvadora, é a fé que vai te salvar. Muitas das vezes há pessoas que são usadas pelo inimigo para te tirar, para tirar a tua salvação, a tua confiança. Não, esteja firme em Deus, esteja com a tua fé intacta. Seja como uma rocha, não seja moldado por este mundo, por ideologias. Cuidado com ideologias, com estilos de vida, com influenciadores. Hoje em dia temos muitos influenciadores digitais, no YouTube mesmo. Cuidado, que sejamos influenciados por pessoas que têm princípios cristãos, que sejamos influenciados por pessoas que buscam a Deus, pessoas que têm uma vida devota ao Senhor. Esse deve ser os nossos influencers, como diz aqui, influencers digitais. Devemos ser influenciados por esse tipo de pessoa. Entendeu, gente? Cuidado com quem te influencia. Cuidado por quem você está sendo moldado. Seja moldado primeiramente pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Busque em Deus ser moldado de acordo com a palavra. Mas só conseguimos isso através da leitura e da busca em oração. Busque sempre em oração. Se fortaleça em oração. Primeiro, para você resistir à tentação de ceder aos moldes desse mundo, e não se conformar com esse mundo, e para você também ser firme como uma rocha, você firmar a sua casa espiritual na rocha, que é Jesus Cristo. Então, é isso. Nós fomos, finalizando aqui em Efésios 2, que é a nossa conclusão, diz: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, para que Deus preparou
as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então devemos ser iguais a Cristo. Nós fomos feitos, nós fomos regenerados. Quando aceitamos Jesus, nós somos regenerados, ou seja, nós somos gerados de novo, mas para termos o quê? Não a forma mais deste mundo, mas a forma de Cristo, para que possamos fazer boas obras, para que possamos dar testemunho, para que possamos realmente sermos reconhecidos como filhos de Deus, legítimos filhos de Deus nesse mundo, fazermos a diferença e trazermos mais pessoas para o reino, pessoas que precisam dessa luz que nós temos. Então, seja luz, adolescente, seja sal desta terra, seja rocha, seja firme no Senhor, não se amolde a este mundo. E é isso que eu gostaria de dizer para vocês: seja um influenciador nesta geração que tenta te influenciar por um mau caminho. Tenha a sua identidade, tenha personalidade em Cristo Jesus. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Gostaria de finalizar com uma oração, uma breve oração. Senhor Deus, Altíssimo Deus, Eterno Pai, que possamos, ó Pai querido, que esta lição venha entrar nos corações, ó Pai, dos ouvintes. Pai querido, Deus Santo, que possamos ser influência nesse mundo e não, Senhor Deus, influenciáveis, ó Deus. Que possamos, ó Pai querido, ter os valores da Tua Palavra, ó Deus. Que possamos seguir aquilo que a Tua Palavra determina, aquilo que a Tua Palavra diz, não